E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, para quem não viu aí na intro, meu nome é Caio. Este é um canal de viés austro-libertário, aqui eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. E eventualmente eu pego algumas obras da cultura pop também e faço uma análise sobre elas, por um viés libertário, vamos dizer assim. E hoje eu quero falar sobre uma obra que eu gosto muito, que é One Punch Man, é um mangá. Para quem não conhece, conta a história do Saitama, que é basicamente ele é uma antítese do que representa todos os personagens de mangá, de anime, enfim. Que tem aquela coisa de sempre ficar mais forte, e o Saitama basicamente já é, tipo, absurdamente forte, enfim. Eu vou falar um pouco sobre o mangá. Não vou dar muitos spoilers da história, só mais algumas coisas genéricas, enfim. E discutir os pontos libertários da trama, que é bastante interessante. Mas antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, aquele padrão de sempre, comenta, compartilha, se inscreve, checa os links na descrição, toca o sininho das notificações. Se você tocar o sininho das notificações, supostamente o YouTube vai te entregar os vídeos. Ele geralmente não faz isso, então vai lá nas redes sociais, segue em todas elas que estão na descrição, que aí você vai ser informado dos vídeos. Outra coisa importante também, por padrão eu tô ajudando o Erlang de Assis, que é o cara que fez a tradução do Democracia, o Deus que Falhou aqui para o português BR. Ele tá querendo traduzir o Theory of Money and Credit do Mises, que é o livro que ele fundamenta a taxa, que é a teoria austríaca de ciclos econômicos, e ele está fazendo uma vaquinha. Então eu estou divulgando o projeto e deixando aqui na descrição para você colaborar se você quiser, assim como você também pode colaborar se quiser, fazendo doações para o canal através de Bitcoin, Nano, Bitcoin Lightning ou via Pix por moeda estatal. E também pode ajudar comprando canecas, que o canal também tem parceria com uma loja de venda de canecas. Enfim, ajuda eu aí, ajuda o Erlang, ou só divulga aí também o link aí, joga na sua rede social. É isso aí. Mas sem mais delongas, vamos entrar aí nos pormenores do vídeo. Qual que é a história, basicamente, de One Punch Man, vamos dizer assim? O mangá ele surgiu como uma paródia, uma zoeira, com todos os personagens de Shonen, aquela coisa clássica. Pra quem não sabe, Shonen é o mangá clássico é o estilo clássico de desenho japonês, vamos dizer assim, de anime, né? É aquela coisa, tipo, por exemplo, Naruto, Dragon Ball, One Piece, Cavaleiro Zodíaco, que é tipo assim, o personagem ele é fraco, ele vai enfrentando o vilão, ele vai ficando mais forte, através de treinamento, enfim, é aquele clichê clássico. E geralmente, uma coisa que é muito comum do shonen é o protagonista sofrer algum tipo de transformação no cabelo. E isso já começa a piada com o Saitama, porque assim, o Saitama ele treinou tanto, que é o protagonista de One Punch Man, que ele basicamente ficou careca. Tipo, o cabelo dele caiu, ele treinou tanto que ele ficou careca. Então, tipo, isso já começa a primeira piada que eles fazem com o shonen, porque o personagem principal ele é ridiculamente forte, ele não tem cabelo, e geralmente quando o personagem fica forte, o cabelo dele muda de cor. O Goku, por exemplo, tem isso. O Goku é o maior exemplo disso, inclusive. E aí já começa a zoeira. E também tem aquela questão da jornada do herói, né? Que tipo, o herói ele começa fraquinho e depois ele vai ficando mais forte. O Saitama não, ele já é ridiculamente forte. É por isso que o mangá chama One Punch Man, porque simplesmente ele, pum, porradão, derrotou o vilão. Basicamente ele derrota qualquer vilão com um soco só. Tipo, é ridiculamente forte ele. E isso é muito engraçado porque gera muitas situações bizarras que você não imagina. Você pode parar e pensar, pô, mas essa história deve ser chata pra caramba, né? Porque o cara é forte, então ele derrota todo mundo numa porrada só. E aí que o autor consegue, tipo, vamos dizer assim, brilhar e brilhar muito. Ele faz um roteiro, assim, a forma como ele roteiriza a série, ele sempre deixa o Saitama pra aparecer no final só pra resolver a coisa e os heróis apanham pra caramba. E é muito engraçado. E eu tô exaltando aqui bastante o Saitama, além dele ser o protagonista, é porque que ele é o cerne desse mundo de One Punch Man ter mudado. Por algum motivo, assim, que não se sabe muito, tem algumas teorias que eu não vou entrar muito aqui, basicamente nesse universo de One Punch Man existem monstros e tem tipo um mega continente. É como se juntasse de novo a Pangeia, sabe? Fosse um continente só. E aí, basicamente, o Saitama ele é o responsável por ter mudado completamente esse universo. Como que ele fez isso? Tem um cara. Isso é logo no primeiro episódio, no primeiro capítulo também, né? Do mangá. Tem um vilão que aparece, que é um monstro, que ele é chamado de Caninante. Ele é basicamente um homem bombadão de cueca e a metade de cima dele, aqui do ombro pra cima, ele é um caranguejo, basicamente. O cara é tipo um monstro caranguejo, aí as mãos dele é tipo garra de caranguejo. E esse cara, ele quer matar uma criança porque ele tava dormindo no banco e a criança, tipo, desenhou uns mamilos nele, nos peitos dele com uma caneta, aquelas canetas pretas, sabe, de marcar esferográfica, não sei como é que chama, não é esferográfica. Enfim, aqueles canetão de escrever na lousa, sabe? Acho que vocês sabem o que eu tô falando.
Aí o monstro fica puto e quer matar o moleque. Ele fala, é o moleque com queixo de bunda. E o moleque, tipo, literalmente tem um queixo que parece uma bunda. E aí o Saitama encontra esse moleque, começa a trocar ideia com ele. Aí ele fala, ô moleque, some daqui, esse cara quer te matar. E o Saitama, assim, ele era um cara que ele queria... Tava tentando arranjar um emprego. E ele tem essa vibe de ser meio depressivo, meio tipo... Pô, que saco. Ah, a vida é meio... Sabe? Ele tem uma vibe um pouco meio niilista, sabe? Ele é... Filosoficamente, assim, o Saitama é bem interessante ele. Porque ele é um cara que ele não tem satisfação na vida. Porque como ele treinou e ficou ridiculamente forte, ele não tem mais aquele prazer da batalha, sabe? Ele simplesmente derrota todo mundo com um soco só e ele fica se sentindo vazio. Isso é bem interessante. E aí, assim, antes dele ficar forte, né? Essa história do primeiro episódio se passa no passado. Ele tava lá com o cabelinho dele, né? Cabelo padrão, assim, médio. E, e aí ele se envolve numa luta pra poder proteger o moleque. Porque, tipo, o moleque ia ser morto pelo bicho. E o Saitama até, tipo, dane-se esse moleque e tal, vou sair fora. Só que, tipo, ele volta depois pra salvar o moleque. O vilão vai dar uma patada nele, né? Pra matar o moleque. Aí ele vai lá e cata o moleque e salva o moleque. E aí ele começa a sair na porrada com o vilão. Só que ele apanha pra caramba, né? Porque, tipo, ele tá fraco ainda. Mas mesmo assim ele consegue matar o vilão. E aqui que é o ponto de virada desse universo. Porque depois na história a gente vai perceber que esse moleque era filho de um cara muito, muito rico. Tipo, um bilionário desse universo. E esse cara, ele decidiu basicamente bancar o rico entediado. O que é o rico entediado? É o cara que move a humanidade pra frente. É tipo, e se eu criasse uma agência de segurança privada, contratando um bando de maluco forte pra poder defender as pessoas e pagasse esses caras através de doações financiadas por essa galera? Porque assim, eu coloco cada indivíduo desses maluco forte pra caramba numa cidade, os caras muito fortes, um cara um pouco abaixo, mais fraco, mas que conseguem lidar com um certo nível de ameaça, e também coloca uns caras menor ali para lidar com batedor de carteira, enfim, basicamente resolver o problema da segurança e a galera paga pra mim porque, tipo, eu tô resolvendo o problema da segurança. Então, segurança é uma demanda desse mundo, especialmente num mundo maluco em que, tipo, aparece um monstro que o pé dele é do tamanho de vários quarteirões, como é o caso de One Punch Man, ou simplesmente ladrões comuns. E aí ele funda uma coisa chamada Associação de Heróis, que é basicamente um grupo de indivíduos extremamente fortes que se reúnem para poder proteger o mundo. Ou seja, heróis, basicamente. Só que eles são meio excêntricos, assim, então. Eles não são aquele arquétipo de herói, sabe? Por exemplo, tem um herói que é o Puri Puri Prisoner, que é um dos que eu mais gosto. Ele é um claramente homossexual. E o engraçado dele é que ele fica na cadeia. E aí quando ele precisa fazer algum ato heróico, ele simplesmente quebra as paredes da cadeia, foge, vai nadando da cadeia pra onde ele tá, né? Que a cadeia é isolada numa ilha. Bate no vilão lá que precisa e ele volta pra cadeia. Tipo, ele mesmo volta, entendeu? Ele é um cara, tipo, bem educado, vamos dizer assim. Ele sabe que ele tem que ficar preso, então. E é engraçado que ele é preso porque, tipo, ele não consegue conter os impulsos sexuais dele, vamos dizer assim, na sociedade. Mas não nesse aspecto, assim, no sentido que ele quer ficar agarrando os meninos que ele acha, entendeu? Tipo, ele é meio doidão das ideias. É bem engraçado. E aí tem essa associação. E você vê aqui que, tipo. Aqui que é o ponto engraçado da história, porque por que tu acha que realmente não surgiria alguém que poderia fundar uma agência de segurança privada para tipo, prover esse serviço às pessoas? É o que aconteceu nesse universo. Ah, mas é um universo de fictício, paródia, não sei o quê. A gente teve exemplos de exércitos privados, por exemplo, na humanidade. O exército do George Washington, né, um dos Founding Fathers dos Estados Unidos, ele era um exército privado, não era um exército estatal, até porque não existia nenhum estado para começo de conversa e todo o ponto da Revolução Americana é tipo basicamente os britânicos querendo impor um estado em cima dos americanos, os americanos don't tread on me, bitches, e tipo atirando neles. Então, é uma coisa muito interessante como essa ordem natural emergiu na sociedade em One Punch Man através do ato do Saitama, claro, que como eu disse, ele foi o cara que influenciou muito a forma como esse universo foi construído, a forma como a sociedade é construída ali, a relação entre humanos. Mas é o cara aquilo, é o cara o rico entediado. Então, se você tem o Estado provendo um serviço horroroso de segurança que não provei, basicamente, essa associação de heróis ela cuida de tudo, desde tipo assim, ameaças gigantescas que pode ser para um grande grupo de pessoas, para um pequeno grupo de pessoas,
ou tipo para uma pessoa só, ou então até ameaças maiores, que é para uma cidade inteira, ou ainda maiores, que é nível Deus, né? Que é a ameaça que tipo ameaça a própria existência da humanidade enquanto espécie. Então, quando tem alguma coisa muito grande assim, eles reúnem a associação de heróis, né? Os classe S, que são os top tier dos heróis, é a classe S, A, B e C, e coloca eles para se reunirem e tentar resolver a crise, enfim. Inclusive o episódio final da 12ª temporada é basicamente uma invasão alienígena que vem a galera... vem o Boros, né, que é o grande vilão da temporada. Ele vem pra, tipo, invadir o planeta e resolver a questão, né, vamos dizer assim. E aí o Saitama sai na porrada com ele porque, enfim, enquanto a galera classe S tá lidando com os minions dele, ele tá resolvendo essa questão. É bem interessante o universo de One Punch Man, mostra como, assim, tudo bem, é uma obra ficcional? Sim, é uma obra ficcional, mas mostra que dá pra fazer justiça privada com basicamente rico entediado e uma associação de doação das pessoas, que assim, todo mundo tem demanda por segurança, todo mundo quer se sentir seguro, todo mundo quer uma polícia protegendo você. No universo de One Punch Man é a galera, os heróis classe C que fazem esse trabalho de policiais, vamos dizer assim, que é pegar batedor de carteira, resolver pequenos crimes, enfim. A galera da classe B pra cima já começa a lidar com umas coisas um pouco mais perigosas. Uns vilão mais maluco, mas enfim. Você poderia ter, sei lá, uma associação de policiais e essa galera se reunir e fazer uma empresa privada de segurança e fornecer segurança para todo mundo num preço acessível até. Se fosse numa região mais pobre, até poderia cobrar um preço mais barato e fazer associação com outras empresas. Pra, tipo, por exemplo, e se um criminoso daqui fugiu para outra jurisdição e aquela jurisdição não quer entregar? Bom, você pode fazer acordos bilaterais entre as partes, que é tipo assim, ó, se alguém cometer um crime na sua área e alguém cometer um crime na minha, a gente troca a jurisdição aí. O cara mandou pra cá, o criminoso fugiu pra tua área, você manda ele pra cá, você deporta ele pra cá, e se um criminoso da tua área fugir pra mim, eu deporto ele pra aí e a gente fecha esse acordo bilateral ou até trilateral entre 3 agências de segurança, enfim. Esse tipo de interação poderia acontecer, e países já fazem isso de maneira geral. Teve um caso aqui no Brasil famoso, né, o terrorista Cesare Battisti, ele foi extraditado do Brasil pra Itália para cumprir pena pelos crimes dele, e foi uma coisa bem, bem interessante. Então, é essa grande lição libertária que o One Punch Man nos ensina, de que sim, é possível haver segurança privada, basta que esteja algum rico entediado para poder mover a humanidade para frente. E foi o que aconteceu. O pai do moleque lá que tinha um queixo de bunda viu que o Saitama salvou o filho dele e decidiu financiar heróis que façam isso. E o resultado foi uma profunda mudança social e socioeconômica que teve no universo de One Punch Man. Leiam One Punch Man, é uma obra muito divertida, é uma paródia completa do gênero shonen, é divertidíssimo, você vai rir demais. Tem dublado na Netflix também, assistam a primeira temporada. A segunda também, acho que já tá na Netflix, se eu não me engano também. Também tá dublada. A dublagem é nível Yu Yu Hakusho, é racharia, você casca o bico. E é isso. Agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo. Chequem os links na descrição, se inscrevam. Aquele padrão de sempre do YouTube, sempre reforçando no final. Agradeço a todo mundo que assistiu. Tchau, tchau.